9 horas, mais 2 minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa Insight, pela sua Rádio Pelotense, a M620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas, na direção-geral, Paulo Goss, direção executiva, Luciana Marcos, mesa de áudio, Alexandre Salois. Programa Insight sempre voltado para a área de saúde, né, para a área da psicanálise, principalmente na primeira parte, com o Dr. José Newton Rodrigues de Freitas, que está retornando depois de um intervalo de férias, né? Bom dia, Newton, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. A gente, na primeira semana, tinha uma gravação, uma parte do programa, né? E eu sempre cito também, só acho que a gente tem que ser bem verdadeiro, né? Mais gravado, mas inédito, né? E hoje não, hoje estamos aqui ao vivo, né? Ao vivo pela rádio e ao vivo também pelo Facebook. E eu acho que o tema assim que cai de momento, né, é evidente, é essa mudança agora, né? Todos nós, né, passamos a retornar à normalidade do ano. A escola, o pessoal volta para o colégio e parece até assim que a gente ficou num hiato, né? Nos separamos da normalidade no verão, né, nas férias, e agora retornamos ao que deveríamos ser. Será que é por aí? A gente é mais isto ou é mais aquilo que estava, né? Dizem que o ano inicia recém agora, Pois né? A rigor, as festas de fim de ano, a mudança do tempo, as férias, o calor, carnaval e tudo mais, realmente não permite que as pessoas pensem e se conectem com a vida como fazem agora, a partir de agora. A vida exige essa conexão, essa reestruturação, no sentido de projetar o ano, projetar a vida, revisar as relações, revisar o trabalho. Isso tudo começa a partir de agora. Agora nós colocamos os dedos nas tomadas e começamos a reconfigurar a vida para 2017. Olhamos para a economia, tornamos a olhar para a política que tínhamos nos afastado um pouquinho durante as férias ou durante o período de carnaval. O próprio calor por si só faz com que nós nos voltemos mais para o corpo, para o exterior, para a praia, para o campo, para a praça, para a piscina, enfim, cada um do seu jeito. Isso faz com que de alguma forma nós não olhemos para dentro de nós. Naturalmente agora cada um começa a reorganizar a vida, reestruturar a vida, fazer projetos, montar estratégias de vida e tudo mais. Então é uma época que exige, demanda ou propicia que nos conectemos com as necessidades da vida. Eu tenho para mim que quem mora para cá, nessa parte do país, né, tu tens essas etapas bem claras, né, porque também acompanha as mudanças do tempo. Sim. Em contrapartida, em outros lugares onde não há essa mudança, né, parece uma coisa só, né? Dá essa compreensão, embora eu não viva, né, em outro lugar. Dizem até que quem vive em lugares, né, onde tem mais mudanças, assim, vive menos. Uma vida menos longa. Menos longa. Né? Eu não tinha escutado essa informação. De qualquer maneira, as estações marcam diferentes estágios dentro de nós. Por exemplo, nós estamos com uma temperatura média agora de 32, 34 graus, eventualmente chegou sem sensação térmica, a temperatura de termômetro, né? 36 graus, 38 graus, mas já no domingo que vem, não o próximo agora, na outra semana a temperatura cai para 14 graus. Claro. Então isso marca já um primeiro sinal, digamos assim, de mudança importante, faz com que a gente fique mais... Surjam outoutros pensamentos, outras ideias, outras sensações e necessidades. Entre outras coisas, assim, dos programas, né? Tem um ouvinte, uma pessoa que participa, que é o Ruben Halp, né? Uma pessoa que conhece bastante plantas, né? Sim. E ele disse que os primeiros sinais da queda da temperatura, né, a diminuição dos calorões, é a floração dos maricás e também da macela. Né? As duas plantas, que dão um sinal. Né? Mas que, bom, mesmo tendo florado, né, ainda tinha calor, ele não compreendia. De repente, a questão da mudança climática, que é um tema hoje comum em todos nós. Mas a gente percebe que nas plantas, né,
dá essas mudanças, elas percebem, porque é a iluminação, né? Sim. Nós temos as mesmas reações algumas, né, claras, e nós não temos essa percepção, né, como o mundo vegetal ou o mundo animal, né? Mas nós temos também a influência do clima, a influência da luminosidade nos remete a outras situações. Bom, fora a questão corporal direta, assim, de síntese de vitaminas e tudo mais, que é muito importante, do ponto de vista emocional, a pessoa registra, assim, as diferenças. É completamente diferente um dia ensolarado, um céu de brigadeiro, as pessoas alegres, que se alegram naturalmente, se energizam com o dia, para dizer de uma forma assim, do que um dia chuvoso, fechado, onde a pessoa se volta para dentro, se deprime, tende a ficar mais calada, mais introspectiva e assim por diante. E nós aqui do Sul, que temos a opção do calor intenso e do frio intenso, quando comparamos um dia de sol de praia com um dia de inverno, 0 grau, 1 grau, 5 graus, na frente de uma lareira, tomando um chimarrão, como nós estamos fazendo agora, ou tomando um vinho, a pessoa fica muito mais silenciosa, muito mais introspectiva. O gaúcho, via de regra, é mais silencioso que as pessoas dos outros estados, por essa introspecção natural do frio. Muitas pessoas já falaram sobre a influência do frio na personalidade, no gênio, no humor das pessoas. Os países do leste europeu, por exemplo, da própria Europa, que sofre mais as consequências do frio, são mais pensadores que nós, ou pelo menos que os estados mais quentes, o qual não significa dizer que não existam pessoas que pensem lá, evidentemente não se trata disso, mas em regras gerais as pessoas são mais introspectivas, mais caladas, ouvem mais, falam menos, pensam mais, dizem menos e assim por diante, porque o frio leva a que a pessoa fique mais introspectiva. Olhar o fogo, estar na frente do fogo, alimentar o fogo, montar estratégias do fogo. O frio e o fogo têm uma relação muito íntima com o ser humano, então isso leva a que as pessoas se voltem mais para dentro. Então agora, uma vez passado o calor do verão, nós começamos naturalmente a nos voltarmos mais para o interior. Agora, as pessoas que já têm uma tendência mais depressiva, à solidão, ao isolamento, certamente essas pessoas sofrem um pouco mais. Elas viveriam, em princípio, pelo menos tomando em consideração os aspectos externos, como estimuladores do humor, elas viveriam melhor em lugares mais quentes, mais cálidos, né, com temperaturas mais amenas. Mas a gente liga a alegria ao calor, né? E o frio, o fechamento, mas o frio é o aconchego e é o convívio, né? É que nós temos essa o calor do convívio. Isso é o legal do frio, mas a percepção é muito interessante isso que tu estás dizendo, porque vai na essência do tema, né? Normalmente as pessoas relacionam o frio com a sensação térmica da sensação de estar vulnerável, de não conseguir sair para a rua, de não poder ficar à vontade, etc, etc. Mas a função de estar aconchegado, estar como os adolescentes no sofá assistindo televisão enrolados no mesmo cobertor, ou alimentando fogo, ou conversando sobre coisas que têm que ver com a intimidade da família ou do casal, etc, etc. Isso provoca um calor que muitas vezes está associado ao sol, né, das outras pessoas, nas outras culturas. Já que a gente liga o calor um pouco ao ócio, né, e a gente está, pelo menos estou misturando um pouco, né. E o frio também tem o ócio, né. O ócio, do frio. Né, o aproveitamento do ócio em termos de relação familiar, às vezes é maior do que o ócio do verão. O ócio do verão, cada um vai para um lado, né, se espalham, né, e no inverno tu concentra, né. Parece, né? O frio aconchega, realmente aconchega. Agora, claro, a pessoa tem que saber lidar com o tema do frio e tem que saber se aconchegar. Qual é o tipo de aconchego que o frio provoca nas pessoas, no sentido de que aproxima, estabelece, propicia vínculos mais profundos, conversas mais interessantes, mas é preciso que a pessoa tenha essas possibilidades. Se a pessoa não tem uma família, não tem um casal, não tem amigos,
fica isolado em casa, gemendo com frio, não tem um bom condicionamento térmico, a casa não está adaptada, como na Europa, e nos países frios, as casas estão absolutamente adaptadas para o frio, a pessoa pode andar de manga curta, de camiseta dentro de casa, tranquilamente, só se agasalha para sair para a rua. Aqui nós temos um pouquinho de dificuldade ainda, que a arquitetura do Sul não fez essa adaptação, como os carros até poucos anos atrás vinham só com ar frio para a região sul, porque eles eram feitos para o Brasil todo, eles não eram adaptados ou adequados ao sul, e nós sofríamos com a questão do inverno. Recém agora surge a calefação, agora que eu digo nas últimas décadas, né? A calefação nos carros nacionais, nos importados todos já tinham, mas as casas ainda não são adaptadas, não temos calefação, os nossos ar-condicionados não são eficientes no inverno, eles congelam, eles revertem, eles trancam, botam ar frio para dentro, jogam o ar quente para a rua para descongelar, não funciona. O sistema de calefação recém agora voltou a ser reativado, calefação com óleo diesel, com a lenha, com gás, que é uma necessidade que nós temos. Né? E cada vez, dependendo das mudanças, como se deram, né, com mais intensidade de frio, a gente vai ter que se adaptar. As previsões são invernos cada vez mais Newton, frios. Na semana passada, aqui estiveram, né, uma psicóloga, que é da prefeitura, né, que está coordenando toda essa programação do mês da mulher, mês de março, mês da mulher. Né? E também do Conselho da Mulher, pessoas de bairro que trouxeram o assunto. Né? E aí eu fiquei pensando com meus botões aqui. Né? Bom, a gente fez um programa sobre a mulher, pelo um ângulo, ou falando com mulheres. Né? E hoje eu tenho aqui contigo, Newton, a oportunidade de repente fazer um bate-papo, né? Também sobre o homem no mundo moderno. Né? Porque parece sim, que nós temos hoje vários perfis, é normal, perfis de mulheres, perfis de homens, né? Mas o que prevalece no perfil do homem ainda é uma mescla de uma leitura mais tradicional, mais antiga, né? E que às vezes não está dando certo com a mulher moderna, né, Newton? A nova relação que surge por aí, né? Bom, nós temos um desajuste importante, Leandro, que vem desde sempre. Homens e mulheres são muito, muito diferentes em vários aspectos, mas por serem diferentes são complementares. Talvez o mais importante da relação entre o homem e uma mulher não seja fundamentalmente a complementariedade, ou seja, quando tu buscas alguém que tenha algo que tu não tens e que tu valorize aquilo que tu não tens e que tu encontras no outro, talvez aí esteja a grandiosidade da relação de amor ou da relação de casal. Quando tu enxergas na tua parceira e vice-versa, que aquela pessoa agrega à tua vida pensamentos, ideias, desejos e assim por diante, que de outra forma tu não terias acesso. Mas não está acontecendo, de certa maneira, quase que uma disputa, muitas vezes, Newton? Bom, mas disputa de espaço, disputa de poder, e o poder aí na relação é algo, né, que não deveria ter, mas existe, né, mas quando surge, uma linha de poder. Quando surge o tema da disputa, como estás colocando, nós já estamos na doença. O normal é que não tenha disputa entre duas pessoas. O normal é que as pessoas considerem que o que o outro tem para oferecer é extremamente importante e de muito valor. E que seria uma perda enorme que aquela pessoa se afastasse da minha vida, seja no setor de trabalho, seja no setor da relação de amor, das relações de amizade, etc., porque o valor agregado é infinitamente grande. Eu não teria condições de ter aquilo a não ser através dessa pessoa. Então, a partir daí, eu estabeleço com essa pessoa uma escala de valores, de reconhecimento, de gratidão, infinitamente grandes. Porque essa pessoa passa a ser uma gestora, digamos assim, ou uma geradora de um bem-estar que eu não seria capaz de conseguir sozinho. Quando esse clima desaparece e dá lugar à competição, à rivalidade, ao domínio, à posse, etc., nós já saímos da saúde mental e entramos na enfermidade. Aspectos negativos, doentios, preponderaram sobre os saudáveis. Quando há uma relação de uma pessoa com outra,
tem que haver a relação de poder? Não. O ser humano tem isso, evidentemente. Eu vou rebobinar um pouquinho o pensamento para as pessoas nos acompanharem em casa. O Freud, quando trabalhava esses temas, toda a instintividade, das pulsões, quando ele falava de instinto de vida, instinto de morte, o tempo todo ele dizia, isso está muito estudado pelos psicanalistas, de que uma pessoa saudável é aquela que vai dominando os seus instintos de alguma forma. Estou usando instintos aqui no sentido genérico, fugindo um pouquinho do rigor científico, porque o objetivo é outro. Freud dizia que uma pessoa relativamente saudável é aquela que consegue exercer um certo domínio, domestica de alguma forma os seus instintos. Sim, ou seja, o domínio de domesticar, né? No sentido de exercer o poder sobre si, não sobre o outro. Então, se eu tenho um instinto de matar, de dominar, de impor, de submeter, de destruir, de fazer o outro estar ao meu serviço, e eu tenho consciência disso, e cada vez mais consciência, eu começo a trabalhar dentro de mim para que essas questões todas fiquem mais ou menos enclausuradas, fechadas, arrinconadas, contidas dentro de mim. Nesse sentido, ele dizia que os aspectos positivos tinham que dominar os negativos, digamos assim, falando genericamente. Então, uma pessoa relativamente saudável é aquela que se auto-observa e que percebe quando está com inveja, quando está com um sentimento ruim com relação ao outro e passa a buscar, olhar com mais profundidade para dentro de si e tratar de acomodar, ajeitar ou colocar esses sentimentos de uma tal forma que não cause um dano tão grande para o outro e para a relação, consequentemente para si. Então, isso exige um pensar profundo, que normalmente as pessoas não fazem. Nesse sentido, há uma dominação, digamos assim, do poder. Quando nós temos essa sensação de que temos que ter o que é do outro, a mulher do outro, a mulher tem que estar ao nosso serviço, ou que ela o dinheiro dela não tem que ser tão importante quanto o nosso, e começamos a dividir espaços e ordens e tudo mais no ambiente da casa. Isso exige uma grande reflexão. Até complementando, assim, Newton, a pergunta, né? Se nós pegarmos assim, o homem, na sua história, tentou impor, né, a mulher, mas a mulher, né, mesmo submissa, conduziu. De certa maneira, a estratégia de poder da mulher foi ela conduzir, né? E o homem achando que com a força, o seu peso, né, poderia conduzir a relação, né? Não tem essa... Até mesmo nas formas de coito, né? Tem algumas que impõem, ou quer demonstrar o teu poder sobre a outra pessoa, né, Newton? E vice-versa. Né? Então, mas aí nós já estamos na enfermidade. É uma linha muito tênue que separa a doença da saúde, levando em consideração esses aspectos emocionais aos quais tu estás fazendo referência. Mas a enfermidade de hoje, mas no passado era normal. Nós evoluímos. O padrão de saúde mental vai mudando. Por isso, alguns autores dizem que o padrão de saúde mental na Idade Média era a psicose. Uma pessoa, para sobreviver na Idade Média, tinha que ser relativamente louca, porque tinha que matar todo mundo, dar paulada em todo mundo, dominar todo mundo, porque senão ele morria. Matavam ele. Então, esse era um padrão de normalidade louco. Esse padrão desapareceu com o passar dos anos, com a evolução, e hoje nós temos um padrão neurótico de normalidade. Todos nós somos neuróticos. Dentro de um certo contexto, se aceita que uma pessoa relativamente neurótica viva e se comporte e se relacione dentro da nossa cultura. Mas quando o indivíduo fica exageradamente neurótico, ele passa a ser considerado doente. De novo, o limite é muito tênue e é cultural, adaptado às necessidades atuais. Se um indivíduo nasce psicótico, se psicotiza em algum momento, ele é considerado doente. Em 1100, 1200 era normal. Era até uma pessoa bem vista. Uma pessoa bem sucedida, reconhecida, respeitada na quadra onde ele morava. Ninguém se metia com ele. Ele até funcionava meio protegendo as pessoas. Era uma pessoa que era admirada e querida e desejada de ter como vizinho, como parente, como marido, um homem forte, musculoso. Que pudesse lutar, resolvia tudo, bom. Matava em seguida, já estava resolvido o problema. Bom, hoje não. Então, o nosso padrão de normalidade hoje passa pela questão da neurose. Por isso se diz que toda pessoa, não existe um só indivíduo que não seja neurótico. Esse ambiente de agressivo, né,
ele foi o berço da construção do Estado. Até o Rousseau ele coloca um conceitual, né? Que tu passa, né? Tu dá uma delegação ao Estado para ele exercer em teu nome a força, né? Mas o Estado ele surge de uma doença psicótica. Sim. O homem era agressivo e o Estado ele assume a posição desse fator agressivo do homem para defendê-lo. Bom, a herança está dentro de cada um de nós. Nós não conseguimos, pelo simples fato de termos mudado nos últimos 1000 anos, isso não quer dizer que os resquícios desses elementos todos da história da humanidade e da pré-humanidade não estejam dentro de nós. Na combinatória genética, cada vez que um de nós é fecundado, vem bilhões e bilhões e bilhões de informações às quais nós não temos acesso, mas está dentro de nós, faz parte do nosso mundo interno. Agora, Newton, mas sempre no mundo há uma relação de poder, né? Parece-me, né? Mesmo sutil. Embora o homem e a mulher evoluíram, também evoluiu as formas, né? de querer ou induzir ou comandar, ou dominar, se achar que está dominando. Né? Eu acho que as pessoas mais doentes colocam isso mais em ação. Por que eu digo mais doentes? Porque o que esconde o poder? Me refiro ao que está por trás. As pessoas. Então, aí está um exemplo: a autoestima baixa, a insegurança, a sensação de que não é importante, que não é amada, que o dinheiro da identidade, que se ele não for reconhecido pelo que tem, ele pelo que é não vale nada. Compensar com o poder. Aí surge todo esse tema. Já entramos na doença. Já saímos da normalidade. Então, o que está por trás? Mas quem não tem algum tipo de contágio nesse sentido, Nilton? Ainda mais quando se fala no casal, ou de um no lado ou de outro. A questão é o ponto de equilíbrio. A saúde mental ela não é uma linha reta. A saúde mental é uma linha em movimento. Ora para cima, ora para baixo. Ora nos comportamos bem, ora nos comportamos mal, ora dizemos uma coisa desadequada, ora corrigimos. Mas as pessoas mais saudáveis são aquelas que têm pequenas oscilações. Pequenas oscilações, são movimentos bem pequenininhos, perto da linha, digamos assim, do ponto de equilíbrio. As pessoas muito doentes são aquelas que têm grandes oscilações. Fazem coisas absurdas e dizem coisas absurdas e se deprimem absurdamente e ficam eufóricos. Então aí tu tens uma enfermidade fácil de ser diagnosticada e tratada. A questão toda passa, e aí é muito onde a psicanálise atua, é nessa proximidade da linha. No cotidiano, no dia a dia, numa relação de casal, numa relação de trabalho, na relação com o próprio corpo, o indivíduo com... Puxar para o equilíbrio. Como é que tu ajusta? É um pequeno ajuste, uma sintonia. É como na rádio, uma sintonia fina e uma sintonia grossa. A questão toda é tu convencer, talvez, numa relação de casal, né, que aquela pessoa está nessa amplitude muito longa e tentar chegar para o equilíbrio. Esse é o trabalho da psicanálise. É muito complicado. Porque sozinho é difícil às vezes, né? Então, as pessoas que se tratam depois de muito tempo e têm essa capacidade de olharem para dentro de si, estabelecerem relação entre causa e efeito, entre o que está dentro e o que está fora, elas depois de um tempo se rastreiam. Elas dedicam um tempo para se auto-observarem e a partir daí elas vão percebendo de que as relações, as atitudes, a maneira como gasta o dinheiro, como ganha o dinheiro, como vive a vida, como se relaciona com o corpo e assim sucessivamente, está diretamente relacionada com o mundo interno dela. Claro, a realidade externa existe, as guerras existem, os tarados existem, as pessoas loucas existem, evidentemente, e com a realidade externa muitas vezes nós não podemos, na maioria das vezes não podemos. Não temos essa arrogância, essa onipotência de achar que podemos mudar a realidade externa. O indivíduo está num lugar que tem um tremor de terra, um terremoto, que gera um tsunami. Pode tentar mudar a tua realidade. Então, e já é muito difícil. E já é bastante. É muito difícil. Porque quando nós mudamos a nossa realidade, nós começamos a diminuir os tremores de terra ao nosso redor. Então, um mal-estar com a nossa parceira, um mal-estar com o filho, um mal-estar com um amigo, um mal-estar com um funcionário, um mal-estar aqui e ali. Então, nós vamos organizando a vida para que, se cada um olhar para dentro de si e conseguir entender que, assim como na Terra existem vulcões que entram em erupção, existem rochas das camadas terrestres no fundo do mar, isso gera ondas muito altas, que são os tsunamis que destroem quando chegam na costa.
se o indivíduo tem, esses roces são na terra e provoca tremores e destroem cidades inteiras, como nós vimos agora na Itália, se o indivíduo consegue entender que a micro vida dele também tem isso, tem roças, tem movimentos de atrito que geram pequenos tsunamis e pequenos terremotos ao seu redor, na relação com a mulher, com os filhos, de trabalho, com o corpo e assim sucessivamente. Se cada um tivesse a consciência disso, o mundo seria completamente diferente. Mas não é assim. As pessoas não têm essa capacidade, não valorizam, não enxergam. Algumas pessoas sequer têm a possibilidade de olhar para dentro. Identificar a cada dia aqueles momentos mais importantes que te influenciam. Se botar a cada dia, quando chegares em casa, no teu travesseiro, pensar o que foi aquele dia que te marcou, né? Eu acho que tu é capaz de não te lembrar com tanta... Porque nós não temos essa clareza, né? A nossa história doméstica, na relação com nossos pais, ela não tem esse elemento de de valorizarem o que nós sentimos. As pessoas não nos ensinam a olhar para dentro. As pessoas não nos ensinam, desde que nós nascemos, a estabelecer uma relação entre causa e efeito. Se eu estou angustiado, ansioso, perseguido, ameaçado internamente, e de repente olho para fora e acho que alguém está me perseguindo, ou que alguém está em contra de mim, ou que alguém está futricando a minha vida, ou tramando, não. Isso é um sentimento meu. O que é sentimento meu e o que é realidade? E a partir de onde um sentimento meu contamina a minha visão e a minha percepção, e eu passo a ver de forma distorcida as pessoas que estão ao meu redor. Vamos levar isso para uma relação de casal. Quantas vezes ao longo do dia o que nós percebemos, olhamos e dizemos e sentimos com relação aos nossos parceiros é absolutamente distorcido da realidade, não tem nada a ver com a realidade, é uma visão interna nossa, é como se no fundo da nossa retina tivesse projetado uma imagem que faz nós enxergarmos algo que não tem que ver com o que nós estamos vendo, mas o que nós estamos vendo e percebendo é simplesmente a projeção de algo interno dentro de nós, e que não tem que ver com o outro, que a pessoa às vezes fica olhando e diz, o que é isso? Por que está me dizendo isso? Por que essa grosseria toda? Eu te vejo agora, estou te vendo agora por primeira vez no dia. Não existe uma relação entre causa e efeito. Mas o indivíduo, nós não somos treinados para olharmos para dentro de nós e nos perguntarmos, por que eu estou dizendo grosseria? Por que me irritei tanto? Sim. Porque a pessoa arrastou a cadeira e fez um barulho. É para tanto? E de repente isso gera dentro de mim uma resposta exagerada. E, claro, eu tenho que fazer meu intervalo, Nilton, né? Mas acontece que isto aí, né, é comum e silvestre, para usar os teus termos, usando teus termos, né? Ao longo de um mês, quantas vezes na relação de um casal, né, tu tem situações assim, que daqui a pouco, né, tu está dizendo coisas que tu não pensou, mas que alguma coisa te influenciou. Essa outra pessoa, ela ouve e guarda, porque, né, quem bate esquece, mas quem Sim. apanha não ela fica com as marcas, né, desse conflito. Depois do intervalo a gente amplia esse assunto. Vamos fazer um pequeno intervalo no Facebook também, Facebook e retornamos também, aqui e já no minutinho. retornamos.